Olá, eu sou a teóloga Márcia Euck e este é o programa Me Explique a Bíblia. Através deste canal você pode fazer um estudo bíblico gratuito de todos os livros da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, e aprender um pouco sobre o contexto histórico e cultural. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a interpretação dos textos bíblicos, ok? Então, para não perder nenhum programa, se inscreva nesse canal, né? Ative notificações para que você seja avisado cada vez que tem um capítulo novo no ar, ok? Então, o tema de hoje, né, como eu falei no começo, é o livro do Novo Testamento chamado Atos, Atos dos Apóstolos, ou melhor seria Atos do Espírito Santo, né? Esse livro foi escrito pelo médico Lucas. Lucas é um médico que sempre estava com o apóstolo Paulo, ele era cooperador da missão de Paulo. Ele também é o autor do evangelho que leva esse nome, Evangelho de Lucas, né? Ele escreve primeiro o evangelho, depois ele vai escrever o livro de Atos. E nos dois livros ele deixa claro no começo que ele escreveu para dar explicações para um tal de Teófilo. Ele está dando explicações para esse Teófilo de que tudo que aconteceu com Jesus, tudo que está se testemunhando, tudo que a igreja está falando, realmente foi verdade, ok? Ele diz, inclusive, que ele pesquisou muito para escrever isso. Olha só o que vai dizer nos versículos de 1 a 3 do primeiro capítulo do livro de Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Bem, como este livro foi escrito há quase 2000 anos atrás, difícil explicar quem é esse Teófilo. O desenrolar da narrativa do Evangelho de Lucas e também aqui do livro de Atos não nos ajuda a saber quem era esse Teófilo. Se esse Teófilo era alguém eminente, né? Porque ele chama de caríssimo Teófilo, excelentíssimo Teófilo, ou se era alguém que queria conhecer Jesus para se converter, ou porque já havia se convertido a Cristo, mas queria mais argumentos, mais embasamentos de discipulado para crescer em conhecimento. Não sabemos. Sabemos que Lucas escreveu o livro de Evangelho e esse livro de Atos, explicando para esse Teófilo como foi todo o processo, né, do ministério de Jesus, e agora ele vai relatar o início da igreja, ok? Bem, diz a esse Teófilo que havia investigado todos os testemunhos sobre Jesus. E ele falou também com testemunhas oculares. Lucas diz que ele vai atrás das informações tradicionais, ele vai atrás das testemunhas oculares, ele quer comprovar tudo o que ele está falando, ok? Lucas afirma que a ressurreição de Jesus é indiscutível, não se discute, ele ressuscitou, ponto. Não é uma coisa que há dúvida, Jesus ressuscitou. E então ele fala que muitos viram ele visivelmente por 40 dias, tá? Os apóstolos, inclusive, tocaram em Jesus. Então, ele vai desenrolar o testemunho dele e vai dizer assim, já de começo, que ele não vai ficar nem argumentando para provar que Jesus ressuscitou. É indiscutível, Jesus ressuscitou, ok? E na sequência, Lucas vai dizer nos versos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Antes da crucificação, Jesus era o mestre daqueles homens e chamava eles de discípulos, alunos, aprendizes, né? Mas agora Jesus vai passar eles para um novo estágio, para um próximo estágio. Vai capacitá-los a assumir a responsabilidade de prosseguir com a pregação da mensagem. E para isso eles precisam da presença do Espírito Santo. Jesus, quando foi para iniciar o ministério dele, foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. E assim também o cristão, antes de iniciar o seu ministério, vai ter esse processo de receber o Espírito Santo, porque é ele que faz a obra, não é a gente, né? Então, é o Espírito que vai dar capacitação a esses homens para eles iniciarem o apostolado, ok? Então, só lembrando assim, apóstolo é um nome dado para uma pessoa que tem uma incumbência de representar alguém, né? No caso, eles vão representar Jesus, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a diferença do batismo com água e do batismo com o Espírito Santo. O batismo com água, ele consiste em demonstrar publicamente que ao submergir uma pessoa na água, ela está simbolizando que ela está deixando morrer aquela antiga criatura que ela era. Ela não quer mais as coisas do passado, ela quer novidade de vida. Então ela mergulha na água, a água é um elemento purificador na Bíblia, dá um exemplo de lavagem, de limpar, né? Então ela é mergulhada na água e depois ela emerge novamente da água, simbolizando que está ressuscitando com Cristo, ressuscitando por Cristo, ressuscitando em Cristo. Aquela que desceu na água era uma pessoa, quando saiu da água, agora é novidade de vida, é outra pessoa. Esse é o batismo da água, que é necessário que haja um arrependimento dos pecados, uma renúncia desses pecados, pedido de perdão a Jesus e esse processo público do batismo. E aí, o que seria então o batismo com o Espírito Santo, né? Deixa eu dizer assim. Quando somos batizados com o Espírito Santo, somos completamente transformados. A nossa essência muda. Nós passamos a ter o Espírito Santo com a plenitude dos dons de Cristo Jesus, ok? Eu vou dar para tentar explicar para vocês, eu vou usar um exemplo, que eu gosto sempre de usar esse exemplo. É mais ou menos assim. Quando você vai fazer uma conserva de pepino, você vai pegar o fruto pepino, tá sujo. Você vai lavar na água, porque a água é um elemento que limpa das impurezas. Então você lavou aquele pepino, ok. Agora aquele pepino é um pepino limpo. Mas você quer transformar aquele pepino em algo a mais, então você vai colocar aquele pepino num vidro com vinagre. Esse vinagre vai penetrar o pepino, vai mudar a essência daquele pepino. E aquele pepino jamais voltará a ser o mesmo pepino de antes. Então, você passa pelo processo do batismo das águas, que é o processo inicial, onde publicamente você está falando para todos, inclusive para Jesus, claro, que você quer ser limpo daquelas sujeiras no qual você estava envolvido. Mas o batismo com o Espírito Santo significa que você vai ser transformado de dentro para fora. Então a sua essência começará a ser transformada. Então esse é o batismo do Espírito Santo. E nós só podemos representar Jesus e falar em nome de Jesus se nós temos o seu Espírito em nós, né? Nós somos o instrumento, quem age é o Espírito Santo de Deus, né? A obra é da Trindade, a obra é de Jesus, é do Espírito Santo, a obra é divina, não é nossa, mas nós somos uma parte desse processo. Bem, então voltando agora para Jesus e seus apóstolos, né? Ele estava falando que em breve eles teriam uma experiência com o Espírito Santo. Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade.
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e serão até os confins da terra. Ao invés de ficarem contentes porque iam ser batizados com o Espírito Santo, eles perguntaram para Jesus: é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Na cabecinha deles ainda eles estavam pensando que Jesus veio para resgatar os judeus do domínio romano. Né? Os israelitas seriam libertados do domínio romano através de um rei que Deus enviaria, e eles pensaram que a função de Jesus era aquela função política. Não é isso, gente, né? Jesus deu um corte neles, né? Jesus fala: não compete para vocês saberem essas coisas, né? Ele enfatizou novamente sobre o que eles deveriam prestar atenção. O que eu estou dizendo é que vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E daí vocês serão as minhas testemunhas, né? Então, o foco é esse, né? Para eles, para mim, para você, né? Jesus veio para ser Rei dos Reis, Rei de todos os reinados. Ele veio para dar a salvação para a humanidade. Então, assim, o reinado de Jesus não é apenas um local, é tudo. Eles não tinham entendido ainda que Jesus veio para assumir o seu reinado sobre tudo. Em seguida, vamos ler os versos 9 até o 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Para o céu ele foi, do céu ele virá. Eles ficaram paralisados quando viram Jesus subindo, né? Ficaram olhando, a nuvem encobriu Jesus, sumiu a imagem de Jesus, eles não podiam mais nem acompanhar com os olhos, mas ainda estavam olhando ali para a nuvem que encobriu Jesus, até que apareceu aqueles mensageiros angelicais, né? E falam assim: o que vocês estão olhando? Ele vai voltar, mas ó, vamos trabalhar enquanto isso. Em Apocalipse, capítulo 1, lemos que Jesus voltará das nuvens e que quando isso acontecer, todos verão. Gente, vai ser algo assim de uma ponta a outra do céu. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lemos que Jesus descerá do céu ao som de trombetas. Trombetas são usadas na Bíblia, assim como o shofar lá no Antigo Testamento, para fazer um alarido, um som bem forte, para que todos parem o que estão fazendo e prestem atenção, porque a mensagem será muito importante agora, ou o que vai acontecer é muito importante, largue tudo e preste atenção. Então, Jesus, lá em Tessalonicenses, diz que Jesus descerá do céu ao som de trombetas. Ele virá para nos buscar e seremos arrebatados até as nuvens para encontrá-lo. Ele não vai pisar mais na terra. Ele está na forma divina novamente, então ele não vai mais se contaminar com o mundo pecaminoso. Quando ele vier, o texto diz que nós o encontraremos nas nuvens, ok? Nós seremos arrebatados até ele, né? Porque ele vai estar no corpo divino, no corpo glorificado, no corpo santíssimo, ok? Então, o que eu posso dizer para vocês sobre isso, né? Eu sei que você já deve ter escutado alguém falar assim: cadê Jesus que ia vir, não veio até hoje, passou 1000 anos, passou 2000 anos. A Bíblia responde isso, que ele é longânimo, e se ele viesse hoje, quanta gente ficaria para trás, né? Então nós temos que trabalhar, fazer a nossa função rápido, para que se ele vier hoje, se ele vier amanhã, muitas pessoas possam encontrá-lo nas nuvens. Nós temos essa responsabilidade. E quanto à sua fé, Jesus disse que ele virá.
Deus prometeu que enviaria um Salvador, né? Um Messias que nos ajudaria, nos salvaria. Mandou, ele veio. Esse Messias disse que morreria por nós. Morreu. Disse que ressuscitaria. Ressuscitou, né? Ele disse que nos enviaria o seu Espírito Santo. Enviou, né? Ele disse que vai voltar nos buscar. Então, ele voltará. Voltará. Jesus é a essência da vida e ele vai restituir a vida a todos os seus santos, todos aqueles que morreram crendo nele. Ele prometeu, ele vai cumprir, ok? Eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ok. Então, esse texto citou o nome de muitos deles e disse também que havia ali, junto com eles, reunidos algumas mulheres, inclusive a família biológica de Jesus, quando ele veio em forma humana, ele teve uma genitora e ele teve uma família humana, ele teve irmãos e irmãs. Só que esses irmãos de Jesus, ao longo dos evangelhos, você vê que eles foram pedra de tropeço para Jesus. Eles chamaram Jesus de louco, inclusive tentaram internar ele como louco. Eles não tinham fé nele, eles não criam nele. Mas agora eles estão aqui orando com os cristãos, com o grupo de cristãos. Então, em algum momento, houve a conversão dos irmãos de Jesus. Em algum momento entre a prisão, a crucificação ou possivelmente a ressurreição, né? Porque pela ressurreição ficou provado que tudo que Jesus estava falando realmente é verdade. Então agora eles se reuniram, se uniram ao grupo de cristãos. Naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles este campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Pedro prosseguiu. Está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. Que outro ocupe o seu lugar. É necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Trágico fim Judas teve. Tem texto que vai dizer que ele se enforcou e esse texto diz que ele caiu, bateu a cabeça e toda aquela descrição que eu li ali. Uma explicação seria que ele se enforcou, mas ao se enforcar ele caiu e aí aconteceu o que foi descrito aqui por Pedro, né? Mas foi um trágico fim de Judas. Contudo, antes de ter cometido suicídio, Judas era um dos 12 discípulos, né? Então agora eles são apenas 11 testemunhas oficiais de Jesus. Então eles deveriam ser 12 discípulos, 12 apóstolos, testemunhando que Jesus
viveu entre eles, né? Que foi batizado, que foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. Então eles decidiram escolher alguém para completar o grupo dos 12. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Como assim os discípulos tiraram sorte? A Bíblia fala que não pode fazer jogo de azar, jogo de sorte. Como assim? Eles fizeram conforme a tradição da época, a tradição antiga. Porém, é a primeira vez que você vai ver isso no Novo Testamento e a última. Eles estavam num momento onde o mestre deles, Jesus, tinha subido aos céus. Não estava ali para dar direção para eles. E o Espírito Santo não tinha descido ainda. Veja que eles oraram primeiro e daí eles perguntaram para o Senhor, né, a quem deveriam escolher, então lançaram sorte. Mas depois que o Espírito Santo veio, passou a ser o conselheiro e Jesus muitas vezes se manifestou a eles. Vocês vão ver depois ao longo da história de Atos que o Senhor se manifestou a Paulo mais de uma vez, ok? Bem, mas nós vamos continuar conversando sobre Atos. Hoje a gente completa o estudo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, compartilha com os seus amigos e ajude a gente a divulgar esses ensinos bíblicos. Jesus está voltando e ele voltará quando você nem imagina. Vai saber se não vai ser durante essa pandemia que você está trancadinho em casa com a sua família. Vai saber que dia será, né? Mas não nos compete saber, compete obedecer, né? Então ore para ele, confesse seus pecados, peça perdão, comece uma nova vida. Você, quem sabe, já desejou muitas vezes ter uma nova chance na sua vida de recomeçar tudo de volta. Aí você encontrou, é através de Jesus que apaga toda a sua história e começa uma história nova com você. Então, através de Jesus, você tem uma chance de salvação, uma chance de uma nova vida, ok? Que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te capacite e que você use os dons que o Espírito Santo está te dando. Os dons não são dados para você retê-los, eles são dados para você compartilhá-los, ok? Que o Senhor Jesus te abençoe profundamente. Até o próximo programa.